84, tá certo? Deu a eles, vamos dizer, a chance desse reexame em profundidade, de uma reestruturação completa, que passou totalmente despercebida do governo. E uma coisa que sempre eu me questionei foi o ritmo dessa revolução, porque exatamente se existe um objetivo revolucionário, o objetivo final, por que no Brasil ele não seguiu os moldes do regime socialista mais duro? Porque esta não era a função, evidentemente. Então, você vê, um governante comunista que é eleito democraticamente num sistema democrático normal, ele tem a função dupla. Ele tem satisfações a prestar aos seus eleitores de modo geral e ao seu partido em especial. E as duas coisas são conflitantes, evidentemente. Tá certo? Então, no caso do Lula, ele não foi eleito para implantar o socialismo. Todo mundo disse isso. Você pega os documentos internos do partido, ninguém disse para o Lula transformar o Brasil num país socialista. É absolutamente impossível. Tá certo? Então, qual era a função dele? Primeiro, fortalecer o partido, a esquerda, acumular poder. Através do quê? Do roubo. Isto, muito antes do PT chegar ao poder, eu dizia o seguinte: você quer ver o que é corrupção? Põe o PT no poder. Porque a obrigação número 1 dele vai ser roubar para fortalecer o partido. E ele vai cumprir essa obrigação. Então, não foi um desvio das metas do PT, foi o cumprimento exato do programa. E segundo, fortalecer a esquerda latino-americana através do Foro de São Paulo. Ele cumpriu as duas missões brilhantemente. Ninguém reclamou, só reclamaram quando começou a doer no bolso, mas aí já era tarde, já tinham roubado tudo. Mas se eles tinham, por exemplo, Lula, ele tinha um poder muito grande, sei lá, 80 e poucos % de aprovação, por que não dar um passo além, como foi dado, por exemplo, na Venezuela? Por que não acelerar o processo e chegar ao poder total, evitar o que aconteceu depois? Qual é a origem dos dois? O Chávez é um oficial das Forças Armadas. Ele tinha apoio militar. O Lula não tinha. Os milicos não estavam contra ele, mas também não estavam a favor, não iam dar um tiro para defender o Lula. Você acha que o milicado ia sair fuzilando o povo na rua só para defender a glória do Lula? Não ia fazer isso. Então, a organização que ele tinha era uma organização de tipo eminentemente cultural, tá certo? E civil, ONGs, etc, etc. Né? Isso era tudo que ele tinha. Então, meios de tomar o poder, de se impor pela violência, ele nunca teve. E o programa não era este. Você sabe que o pessoal que não entende, nunca estudou o assunto, acha que é o seguinte: o comunismo, o sujeito toma o poder e diz, agora é o comunismo, turma, agora toda a propriedade é estatal. Isso só na cabeça de jumento. Karl Marx dizia que a propriedade tem de ser estatizada progressivamente, lentamente, através da taxação progressiva. Aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto, e isso vai estrangulando os caras e transformando os empresários cada vez mais em escravos do governo, que é um processo que o nazismo fez igual, colocar o empresariado de joelhos. Só que o nazismo queria parar aí. Vamos dizer, o nazismo se contentava com o socialismo e os comunistas não, tem que prosseguir até acabar o último, tem que tomar tudo, depenar os caras até o fim, daí fica tudo nosso. Ou seja, o socialismo ainda admite uma divisão, um acordo entre poder político e poder econômico. No comunismo, o poder econômico é totalmente absorvido no poder político. Esta é a diferença. Então, quer dizer, o nazismo era socialista, mas não era comunista. Ou seja, ele não pretendia chegar a uma estatização completa. O comunismo diz que pretende chegar, mas não pretende chegar. A estatização completa é uma cenoura de burro. Porque é possível. Ela é impossível. O von Mises já demonstrou isso aí em 1920, no livro Socialismo, Análise Econômico-Sociológica. O raciocínio dele é muito simples. Se não existe mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço. Se não tem cálculo de preço, não tem planejamento econômico, portanto não tem socialismo nenhum. Então, o socialismo só é possível se você conservar uma área residual de capitalismo bem grande, como na própria União Soviética se conservou. Hoje sabe-se que 50% da economia soviética, ainda sob o próprio Stalin, era economia privada, clandestina, mas que o governo tolerava.
Tanto é que quando caiu o regime, tinha lá vários bilionários. Pois é, de onde surgiram os bilionários? É? Então, eles já estavam todos lá, ganhando muito dinheiro. Então, assim, não existe conflito entre capitalismo e socialismo, não existe nenhum. É? Capitalismo, sabe o que quer dizer capitalismo? Quer dizer economia. Só existe economia. Existe economia feudal, existe economia capitalista e existe economia fascista ou socialista, que é meio a meio. É só isso que existe. Comunismo não existe. E não vai existir jamais. Ele não pode existir. Não só porque é materialmente impossível, mas porque se a Revolução Comunista alcança os seus objetivos, alcança o seu poder total e diz, agora estamos na plenitude do comunismo, então eles não têm mais esse futuro em nome do qual eles podem exercer a sua autoridade. Eles não representam mais o futuro, eles representam apenas o governo presente, então eles viraram telhado de vidro. Então o que é? O comunismo é para ser empurrado com a barriga ad eterno. Tá certo? Tudo isso é um engodo monstruoso. Tá, e é uma coisa que você não precisava esperar a experiência de um século para saber que é assim. No próprio conceito do comunismo, conceito abstrato do comunismo, tal como Karl Marx o define, você já vê essa contradição ali desde o início. Então, quando você tem um plano contraditório, então é o seguinte, você está dizendo que vai fazer uma coisa, mas você vai fazer outra. Você não vai fazer o que você está dizendo, você vai fazer um outro negócio. Até porque é impossível. É impossível. Se você promete impossível, você vai fazer algum possível. E provavelmente vai ser uma bela porcaria. Como de fato sempre foi. Agora, você vê o seguinte, mentalidade revolucionária não é idêntica com o comunismo. Ela é muito anterior ao comunismo. Né? E ela transcende o movimento comunista de uma maneira extraordinária. Isso é um ponto assim que você não perguntou, mas eu vou responder. Que é o seguinte, o que é a revolução? A revolução é uma proposta de uma reestruturação total da sociedade por meio da concentração de poder. Se falta um desses dois elementos, a reestruturação total da sociedade ou a concentração de poder, não é uma revolução, é um outro processo qualquer. Ora, a tentação revolucionária, quer dizer, a tentação de remodelar a sociedade por meio da concentração de poder, não é exclusiva dos comunistas. Existe um forte elemento disso dentro do próprio capitalismo. Quer dizer, cada mega capitalista é um revolucionário nesse sentido. E usando meios que normalmente não são considerados políticos. Por exemplo, a tecnologia. Você vê, esta semana estava uma discussão, até o Stephen Hawking falou alguma coisa a respeito, que essas grandes empresas de informática estão querendo criar robôs que sejam mais capazes do que os seres humanos e mais fortes fisicamente do que os seres humanos. Então daí surge o negócio mitológico, os robôs dominam os seres humanos. Isto é um topos, é um lugar comum, que apareceu até na revista Mickey, né? Mickey, Pato Donald falar disso, mas é claro que quem vai dominar os seres humanos não são os robôs, são as empresas que os fizeram. São outros seres humanos. São outros seres humanos, tá certo? Dominando através dos robôs, vai ser tudo culpa dos robôs, evidentemente, né? Então o que é isso? É uma concentração de poder, tá certo? Para remodelar a sociedade totalmente. Outra coisa, as empresas de automóveis estão anunciando que por volta de 2025 não haverá mais carros dirigidos por seres humanos. Todos os carros serão inteligentes. O que significa isso? Todos os carros estarão ligados a uma vasta central informática e essa central saberá para onde todo mundo está indo e ela poderá parar qualquer carro a qualquer momento. Stalin nunca teve essa ideia. Se contassem isso para o Stalin, diziam, oh meu Deus, é isso que eu estou procurando. Então quer dizer que uma empresa capitalista pode realizar uma concentração de poder muito maior do que o socialismo jamais imaginou. E hoje, todos querem isso. Então voltamos ao Schumpeter. Joseph Schumpeter, economista austríaco, diz o seguinte, quem vai liquidar o capitalismo não são os proletários, são os capitalistas. E já existe essa tecnologia, né, professor? Se pegar o próprio Google, ele tem acesso a um comportamento, a um nível. Eu vi uma palestra de um diretor do Google, onde ele dizia, nós não queremos responder para as pessoas as perguntas que elas têm. Nós queremos responder para as pessoas as perguntas que elas nem sabem que elas têm. Sim. Porque com os dados que nós temos, nós podemos entender essa pessoa melhor do que ela mesma. Pronto. Isso já existe hoje. É o supra-sumo da mentalidade revolucionária. Então, veja,
O problema dos liberais conservadores brasileiros é que eles estão sempre atrasados 50 anos. Eles ainda estão achando que o problema é assim, é a economia de mercado versus a economia estatizada. Eu falo, não, isso aí era o problema 50 anos atrás. Agora você tem outros meios de concentração do poder que passam por cima dessa questão, tá certo? E soam como música aos ouvidos socialistas, né? Por que você acha que essas mesmas empresas, mesmos grupos empresariais, soltam o dinheiro para a esquerda a rodo? Porque estão fazendo a mesma coisa. Sim, a campanha da Hillary já recebeu de Wall Street mais de 200 milhões de dólares e a do Trump 13. Claro, claro. Agora, o próprio Peter Thiel, que é um dos grandes capitalistas modernos, o cara que ajudou a formação da maioria dessas empresas como o Facebook, né? Ele escreveu um livro chamado Zero to One, onde ele diz, vamos cortar com essa bobagem de concorrência. O objetivo de uma empresa, quando ela nasce, se ela realmente vai dar dinheiro, é ser monopolista. Sim, sim, sim. E é controlar tudo. Você vê que coisa, nos anos 60, dois teóricos do socialismo, que é o Paul Baran e o Paul Sweezy, fundadores da Monthly Review, que era a grande revista do socialismo americano, publicaram um livro chamado Capitalismo Monopolista, prevendo este desenvolvimento do capitalismo, mas vendo como uma coisa monstruosa. Tudo o que eles previram aconteceu, só que em favor da esquerda. Né? Aquilo que eles viam monstro era uma ameaça. Que é o que ia favorecê-los. Se eles conhecessem um pouco mais o Karl Marx previu isso. Ele achava que a concentração do capital é um capítulo essencial do advento do socialismo. Então, quanto mais capitalismo monopolista, mais próximo é do socialismo, o que, aliás, é o óbvio. E na cultura popular é exatamente o contrário. A cultura popular é o contrário. Onde parece que eles fazem parecer, né, que o candidato poderoso é o Trump, por exemplo. Que, na verdade, os empresários são a favor de um regime mais livre e não de um regime que pode ser mais totalitário, mais concentrador de poder. Sim, o Trump está fazendo a política, ele se aproxima mais da ideia do liberalismo clássico. Quer dizer, que é a livre iniciativa, milhares de pequenas empresas, etc, etc. Mas o grande capital está 100% com a Hillary. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, é? Veja, se o grande capital estivesse com o Trump, então a mídia também estaria com o Trump. Os bancos estariam com o Trump. Né? Então, você fala capitalismo, hoje é banco, né? Na verdade. É capital puramente financeiro. Agora, onde entra o movimento de New Left, que foi muito forte aqui nos Estados Unidos e que hoje tem, digamos assim, o domínio, né, da política, do politicamente correto? Onde entra isso no Brasil? A New Left também entra a partir de 64, 65. Né? E entra na brecha que apareceu na disputa entre duas facções da esquerda, a facção do Marighella, a facção do Prestes. Como existia essa divergência estratégica, aí abre espaço para novas ideias. E o pessoal começa a ler, por exemplo, Paul Baran e Paul Sweezy, todo mundo lia na esquerda. Tá certo? E através desse você vai tomando contato com outros, né? Com o próprio Regis Debray, que era o teórico das guerrilhas, e com uma leva inteira de intelectuais gramscianos, e sobretudo com a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt atrai mais as pessoas ligadas à área de literatura, filosofia, ciências sociais, etc, etc. A Escola de Frankfurt é geradora do discurso que hoje encanta ainda a juventude estudantil no Brasil e nos Estados Unidos. Mas qual é o miolo desse discurso? O pessoal conservador liberal quer, sobretudo os conservadores, liberalmente mesmo, os conservadores querem uma economia de mercado, ou seja, livre mercado, numa sociedade que tem certos padrões morais bem claros e estabelecidos. Então, moral judaico-cristã. Liberdade de mercado e moral judaico-cristã. O pessoal da esquerda quer o quê? Uma economia centralizada, mais controle do Estado sobre a economia, sobre a sociedade e mais liberdade sexual. Abortismo, feminismo, gaysismo, etc, etc. Ou seja, a liberdade para os aspectos lúdicos da existência e para mais nada.
Tem o controle total da economia, da sociedade, da educação, da conduta das pessoas. Mas nós deixamos elas fazerem sexo à vontade. É? O que é isso? É o velho pão e circo, só que sem o pão. Não precisa o pão. Só o circo. Então, é claro que isso é uma proposta totalitária. Você vê, a liberdade sexual, por exemplo, quando Hitler sobe ao poder, ele estimula o sexo livre. Por quê? Precisava fazer mais soldadinho para o exército alemão, então deixa todo mundo comer quem quiser. Né? Na União Soviética foi a mesma coisa. Né? No começo. No começo. Né? Depois viram que não deu certo, mudou. Você vê, a escola de Frankfurt, ela surge em Moscou, na verdade, com ideia do Georg Lukács, que geralmente não é... As pessoas não mencionam o Lukács como um membro da escola de Frankfurt, mas ele foi o pai da ideia. E ele foi soltar a ideia lá em Moscou, e Stalin muito... Peraí, vai fazer isso lá no Ocidente, aqui não. Porque você vai fazer essa bagunça lá, não é possível. Então, você vê, a política toda da esquerda é esta, é o pão e circo sem muito pão. Todas as liberdades, todas que eles reivindicam são de tipo sexual. Todas. É só diversão, gente. É? Mas parece que isso tomou mais fôlego no Brasil nos últimos 15, 10 anos do que tinha em relação... Mas isso aí é a noção da sedução. O que quer dizer sedução? Subduzir. Você vai puxar o cara pela parte mais fraca. É? Que é a parte mais fraca, o que é? É o sexo, não é nem o dinheiro, porque o dinheiro as pessoas desistem. Então você sabe que a maioria não vai ter acesso ao dinheiro nunca, mas peraí, comer a vizinha todo mundo pode, qualquer pobretão pode. É isso? É aquele negócio do comer, ando a pé, pego mulher. Né? O Brasil inteiro é assim. Então o apelo à liberdade sexual é uma coisa terrivelmente sedutora. E os idiotas vão atrás. Eles não vão ter liberdade de nada, como se isso fosse a máxima liberdade. Ao passo que nós sabemos, vamos dizer que uma república democrática, ela só pode sobreviver onde você tem a maioria de cidadãos responsáveis, sérios. Né? São pais e mães de família que são responsáveis pelos seus filhos. Agora não, nós podemos comer o que nós quiser, todo mundo é abortar, não tem mais que assumir a responsabilidade pelos filhos. Quer dizer, o sexo não é sem procriação. O sexo é 99% das vezes que a pessoa transa não engravida. É o sexo sem a possibilidade da procriação. Você vê, o pessoal, a propaganda maligna diz que a igreja só aceita sexo para procriação. Isso é 100% errado. Santo Tomás de Aquino dizia, o sexo tem 3 finalidades. Aliás, o casamento tem 3 finalidades. Primeira finalidade natural da procriação, que é igual ao casamento de qualquer vaca com touro, né? O gato com a gata, etc, etc. Então, isso é a natureza operando através de você. A segunda finalidade é a finalidade humana, que é o amor e a proteção, a ajuda mútua. E a terceira finalidade é a santificação. Se a primeira falhar, não tem importância. Né? Porque os filhos vêm quando Deus quer. Eu, por exemplo, tive 8 filhos. Algum dia planejei ter filho, não planejei nem ter, nem não ter. Eles vieram, pô. Né? É um negócio que diz o Khalil Gibran, poeta, né? Os seus filhos não são meus filhos, são filhos da vida, filhos da natureza que passa por você. Né? Você sabe quantos espermatozoides tem no seu saco? Você contou, você tem a identidade de cada um, você sabe qual deles que vai sair? Ninguém sabe. Tá certo? Então, e os meus filhos tudo nasceram com a mesma carinha, igualzinho, cada um de uma cor, mas com a mesma carinha. Eu falei, mas você de novo, pô. Então, depois eles crescem e ficam diferentes. Né? Então nós não temos controle sobre isso. Então essa é a finalidade da natureza. Aliás, by the way, você sabe o que quer dizer a palavra hegemonia? Hegemonia é uma palavra grega que designa o controle que as leis da natureza têm sobre nós sem que nós as percebamos. Então todas as leis da natureza estão funcionando ao mesmo tempo. Você conhece todas elas, você não conhece quase nenhuma, mas todas estão funcionando ao mesmo tempo. Às vezes então, sem a gente nem perceber. Sem perceber. Então hegemonia é isto, é o controle da sociedade, ou como definiu Antônio Gramsci, o poder onipresente e invisível de um imperativo categórico, de um mandamento divino, que as pessoas vão obedecer. Ele mesmo dizia, todo mundo vai ser socialista sem saber. E vai ser socialista, vão aprovar tudo isso aí, concentrar poder na mão de tirano, vagabundo, ladrão, etc. Em troca do quê? Da sua liberdade sexual, meu Deus do céu. Antinatural. Não sei se é antinatural, eu não julgo isso. Não, eu acho que antinatural não é. Homossexualismo antinatural. Não é. Ele é antinatural no sentido antigo da palavra natureza,
onde se entendia a natureza como expressão da vontade divina. Mas no sentido atual, da ciência atual, que faz abstração de Deus e considera a natureza com a totalidade de independência, não pode dizer que é antinatural de maneira alguma, porque ele está espalhado em tudo quanto é natureza. Tem leão homossexual, meu Deus do céu, girafa homossexual, elefante homossexual, formiga homossexual. Né? Então, pode ser antinatural no sentido de que fere a natureza humana, ou a natureza divina do homem. Mas, no sentido científico, não é justo dizer que é antinatural. Pior, dizer que é antinatural no sentido antigo é dizer que o sujeito está violando uma lei de Deus. Dizer que é antinatural no sentido moderno é chamar de monstro. E isso não é justo de jeito nenhum. Né? Então o pessoal gay reclama, não, eles estão nos discriminando, eles têm toda razão em reclamar. Tu é antinatural no sentido antigo, teológico, filosófico. No sentido atual, não. É uma coisa como qualquer outra. Né? Então, quer dizer, o pessoal aceitar ser dominado totalmente em troca de liberdade sexual é mais só um imbecil. Não é isso? Porque a sua vida sexual ocupa quanto da sua vida? Quantos minutos dura o prazer sexual? 1 minuto? 10 segundos? 15 segundos? Quer dizer, por causa disto você vai ceder tudo. Hã? É melhor você renunciar um pouco, controlar um pouco, né? Quer dizer, baixa a bola um pouquinho e conserva as suas demais liberdades, meu Deus do céu. Isso, a liberdade de você, a liberdade de opinião, por exemplo, a liberdade de você publicar um livro, de você publicar um artigo, de você dizer o que você pensa, de você lutar pelas suas ideias, quaisquer que elas sejam, é muito mais importante, muito mais valiosa do que a liberdade sexual. A liberdade de religião, por exemplo. Né? Você decidir se você vai ser católico, budista, protestante, o que você quiser, que é uma decisão dificílima e que é a coisa fundamental da sua vida. Não é isso? A religião é para sempre. Agora o sexo, meu filho, é 5 minutos. Então é um pão e circo sem pão. É isso que a esquerda oferece. Por isso que eles são todos charlatães, todos vigaristas. Esquerdista honesto é o quadrado redondo. Não é possível ser esquerdista honesto. Na direita tem pedaço honesto e um pedaço vigarista, mas na esquerda só tem vigarista. Agora o senhor mencionou esse aspecto da religião. Por que em todo o processo revolucionário há uma luta feroz contra a religião? Bom, todo o processo revolucionário provém de antigos movimentos gnósticos e messiânicos. Essa é até uma continuidade. Se você ler o livro do James Billington, Fire in the Mind of Man, Fogo na Mente dos Homens, ali é a história da transformação dos antigos movimentos gnósticos e messiânicos em movimentos de massa. O Eric Wagner também tratou disso. No começo ele enfatizou mais o gnosticismo, mas depois, na velhice, ele diz, não é só o gnosticismo, tem um negócio messiânico aí também. O livro do Norman Cohn, The Pursuit of the Millennium, A Busca do Milênio, né? Todos esses são livros clássicos sobre essa transformação. Esses movimentos, vamos dizer, gnósticos, heréticos de modo geral, que os católicos se gabam sempre de ter acabado com eles nunca acabaram. Você lê o livro do Friedrich Herr, que é uma obra-prima, que é um historiador católico, na verdade, é austríaco, a história intelectual da Europa. E ele mostra ali que os movimentos heréticos continuam todos vivos nos mesmos lugares onde eles apareceram, estão lá até hoje. E toda a ideologia revolucionária sai daí. Não é isso? Muito antes de Karl Marx e todas as... Nossa, muito antes. Se você pega, por exemplo, essas ideias gnósticas, se você pega a obra do Kant, por exemplo, o Kant é o grande doutrinário da democracia moderna, da paz eterna, é gnosticismo 100%. Ele, Hegel, Fichte, o primeiro que percebeu que era isso foi o Schelling. Schelling percebeu que era isso e viu que tinha caído, ele no começo acreditava em tudo isso, porque viu que tinha caído numa arapuca e saiu em tempo. Mas veja, todas essas, se você comparar, por exemplo, a visão judaico-cristã é a seguinte: Deus criou o mundo num ato livre e amoroso. Portanto, ele conferiu aspectos da sua liberdade, não é parte, mas aspectos da sua liberdade, ao próprio ser humano. Então, a liberdade do ser humano está intrinsecamente ligada à teoria da criação. Mas, se você, com os gnósticos, acredita que não foi assim que o mundo surgiu de uma
queda abrupta, havia um mundo puramente espiritual e houve uma catástrofe lá e uma parte caiu e criou a matéria. Se você acredita que o mundo material surgiu assim, então é o seguinte, que o ser humano não tem liberdade, ele é parte de um processo cósmico que ele não controla, e também, se não existe liberdade, não existe também o pecado. O único pecador é Deus, que deixou essa porcaria acontecer. Esta concepção está no fundo de Kant, está no fundo de Descartes, Kant, toda a filosofia moderna. E por isso mesmo que Schelling disse, com a filosofia moderna, com o pensamento moderno, a partir de Descartes, a filosofia cai para um nível pueril, acreditando em história da carochinha, gnósticas, hinduístas, orfistas, etc, etc. Até em certos aspectos a própria ciência moderna. Mas em grande parte, porque a formação científica do sujeito, em geral, uma formação puramente profissional, onde ele não é obrigado a entender as bases profundas da própria ciência que ele está praticando. Então ele não tem ideia do verdadeiro valor e limitação gnoseológica do que ele está fazendo. Não é isso? Então tira conclusões absolutamente estapafúrdias. Por exemplo, o sujeito estuda neurobiologia e diz, agora eu vou dizer para vocês aqui que não existe alma, está tudo no cérebro. Eu digo, quando você estudou a alma? É assim, você estuda o Olavo de Carvalho e depois você tira a conclusão sobre o Leandro Rucha. Você estuda um assunto e tira a conclusão sobre o outro, do qual você não sabe absolutamente nada. Aí ele vai dizer, mas é que eu não encontrei evidências. Mas escuta, mas você as buscou? Outra coisa, quais evidências da ação da alma você poderia encontrar no cérebro? Se você está estudando o cérebro. Evidentemente não é por aí. Entra numa questão metafísica, né, de tentar criar por exemplo, você não verdade... existem nem os físicos. Eu só acredito num único critério, eu só acredito em critério científico, na verdade. Critério científico materialista. Quem me ensinou foi Jesus Cristo. Eu vivo citando isso aí, o Evangelho de Mateus, quando João Batista está na cadeia e manda os discípulos perguntar para Jesus, você é o Messias ou nós devemos esperar um outro? Jesus responde o seguinte, vocês voltem e contam para João Batista o que vocês viram e ouviram. Vocês viram o paralítico andando, vocês viram o cego enxergando, vocês viram o leproso aparecer limpo. Por isso vocês viram. O que é isso aí? Método científico. Porque onde acontecem os milagres? Só pode ser no mundo físico. Então, existe meio espiritual de você confirmar um milagre? Não, só o meio material. Então, só que é o seguinte, você tem que estudá-los. Então você pega todos esses teóricos do cérebro e diz, peraí, quantos milagres da Igreja Católica você estudou? Nenhum. Então você não sabe nada. Porque ele já acredita que ele não existe. É um raciocínio circular. É assim, a ciência se define pela delimitação do seu objeto. E a delimitação, como já diz o escolástico, ela passa em 3 níveis. Primeiro você tem o objeto material. Por exemplo, você estuda o ser humano. Tá bom. Em segundo lugar, você tem o objeto formal. Que aspecto do ser humano que está estudando? Por exemplo, você estuda, a economia não estuda o ser humano? Estuda. A antropologia física estuda o que? O ser humano. Também. A antropologia social estuda o que? O ser humano. Mas cada um tem um ponto de vista específico. E terceiro, o que a gente chama de objeto formal terminativo. Quer dizer, qual é a pergunta que você quer, a sua ciência quer responder no fim? Então, esta tripla seleção, objeto material, objeto formal terminativo, que define o campo de uma ciência. Isso quer dizer o seguinte, toda ciência estuda um objeto abstrato que ela mesma definiu de acordo com um recorte prévio. E é dentro desse recorte que ela vai buscar, por meios experimentais, as constantes observadas, idealmente matematizáveis. A maioria não chega a poder matematizar, mas eles querem chegar. Então, isso quer dizer, uma ciência só pode opinar sobre um objeto já previamente delimitado. E muitas vezes bem delimitado. E eles não sabem, às vezes, o seguinte, como já foi delimitado, quando você entra, sei lá, na faculdade de biologia, você vai delimitar o território da biologia? Não, já está delimitado faz séculos. Então você não vai pensar de onde eles delimitaram. Quais eram os outros objetos? Ou seja, isso é uma especialização, mas é uma espécie de qual gênero? Você não faz essa pergunta. Então você continua raciocinando como se aquele território assim delimitado fosse o mundo. Isso, você é uma besta quadrada e a sua bela formação científica não vai corrigir isso jamais.
que você está limitado na própria definição que você Na própria iniciou definição, é claro. o claro trabalho. Então, agora acontece que o hábito e o prestígio da atividade científica e o senso de identidade do grupo científico que se reforça e busca cada vez mais autoridade, faz com que esta autolimitação da ciência valha como se fosse a própria estrutura da realidade. Então, aquilo que uma ciência deixou de fora, ou seja, aquilo que ela não estuda, é declarado não apenas como irrelevante, mas como inexistente. É uma inversão. É a inversão total, é o raciocínio psicótico, se você pensar bem. É como se um pedaço fosse o todo. Agora, o Kant fundamentou isso logicamente. Né? O Kant dizia, a única estrutura do mundo que nós conhecemos são as estruturas. Presta atenção, isso é uma sutileza. Nós não conhecemos a estrutura do mundo, mas conhecemos a estrutura da nossa razão. E o mundo real, que supostamente existe para além da razão, nós não conhecemos de maneira alguma. Portanto, a estrutura do mundo equivale à estrutura da razão. E o que estiver fora, não conhecemos. Portanto, a razão não se coloca perante o mundo como um observador neutro. Ela se coloca como o juiz que interroga o suspeito e o força a responder a determinadas perguntas. Né? Então, a pergunta que você não fez, ele não respondeu. Então, portanto, aquele aspecto da realidade não existe. É claro que tudo isso é psicótico. Schelling percebeu que isso era psicótico. Né? E avisou, só que quando ele percebeu já estava muito velho, e daí ninguém vai prestar atenção. Hoje começa a prestar atenção no Schelling. Galera, estou dando uma série de aulas sobre Schelling. Para mim, o maior gênio da filosofia do século XIX foi Schelling. É o cara que percebeu o que estava acontecendo ali. E que o Eric Wegener o chama com razão, ele era um realista espiritual. Ele entendia a estrutura da cognição humana, do funcionamento do espírito, essa coisa toda. Mas no século XIX é praticamente o único. Então, essa distorção da mente, quer dizer, essa inversão psicótica que faz da sua mente o centro da realidade e ignora solenemente o que está fora dela, é uma sistematização daquilo que os latinos chamavam de argumentum ad ignorantiam. Esse argumento é o seguinte, aquilo que eu não sei não existe. Isso é o que aconteceu com a antropologia. A antropologia começa assim, nós vamos estudar as várias sociedades, etc., sem levar em conta, sem fazer julgamentos morais sobre elas. Portanto, para nós não existe sociedade superior ou inferior. Nós vamos estudar, descrever a estrutura delas. Podemos até fazer comparações, mas sem julgá-las. Portanto, as diferenças de valor entre as culturas não nos interessam e não são objeto desta ciência. Isso no capítulo 1. Capítulo 2, essas diferenças não existem. Então, quer dizer, o cara acha que o sacerdote de um culto antropófago é um homem tão bom quanto São Francisco de Assis. Então, isso é um antropólogo antropófago. É claro que tudo isso aí é de uma estupidez psicótica, na verdade, né? Isso aí seriam as bases da filosofia de Marx, de uma certa forma. Sim, mas Marx já está atrasado. Veio coisa muito pior depois. Né? Quando, por exemplo, hoje em dia o pessoal diz essa diferenciação de homem e mulher é um estereótipo cultural. Diferente de sexo é estereótipo cultural, é gênero. E a neutralidade de gênero não é um estereótipo cultural? Isso quer dizer o seguinte, se um menino aprende a se comportar como homem, de acordo com a estrutura do seu sexo, isso é um estereótipo cultural. Mas, se ele aprende a se comportar como menina, é uma coisa inteiramente natural. É o inverso da realidade. É uma coisa tão imensamente estúpida, que não merece ser discutida, esse assunto não merece ser colocado na pauta. Não é isso? Isso aí é com um parente meu que foi trabalhar na Folha de São Paulo e foi testar uma foquinha que chegou lá. Naquele tempo era máquina de escrever, né? Então ela pôs a folha de papel ali e digitou assim, Lauda 1. Já acabou o teste. Esses caras são tudo a Lauda 1, você está entendendo? Já está aprovado. Você botando uma tomada pra mim? Já que acabou a tomada. Tem tomada aqui. Cadê? Você não pensa que sou eu que estou falando isso aí? Isso aí tem milhares de livros sobre isso. Essas coisas são conscientes entre os filósofos, né? Todo mundo está sabendo disso, mas o que é sabido num círculo imenso de intelectuais, até chegar na opinião pública semiculta é um tempão. E para chegar no povão é mais tempo ainda. Mas aí é exatamente o ponto
que eu queria... Eu ia só te dizer o seguinte, porque pra gente passar já pro 4, Aham, é o que eu vou fazer agora. do terceiro ali da questão do Saul Alinsky, né? Ah, é. Do Só Saul ficou faltando essa pergunta É. que eu esqueci de fazer, que a gente estava falando da New Left. É a influência do Saul Alinsky na política americana hoje, e por tabela na política global. Bom, já é para responder? Então, bom, você vê, o Saul Alinsky, ele é um detalhe dentro de uma máquina imensa. Eu sugiro que vocês leiam o livro da Diana West, que se chama American Betrayal, Traição Americana, que é sobre a ação comunista desde o tempo do governo russo. A ação comunista no governo americano desde o tempo do russo. E essa ação é tão vasta, você chama ela de infiltração é eufemismo. Não é infiltração, é ocupação. Dominação completa. Dominação completa. Você vê os dois principais assessores do Roosevelt, um dos quais era tão íntimo dele que morava na Casa Branca, e que era o cérebro do Roosevelt, era o Harry Hopkins, que era um agente da KGB. Assim como ele tinha. Você vê, naquele tempo, o tal do Joseph McCarthy, que era um caipirão, não sabia direito o que estava fazendo, ele descobriu que havia 52, tem duas listas, uma de 52 e a 74, riscos de segurança no governo americano. Ele não falou nem espiões comunistas, nem agentes comunistas, falou assim, riscos de segurança. E por causa disso, acabaram com a carreira dele, e até hoje existe o termo macartismo, que significa uma perseguição horrenda aos comunistas. Bom, hoje nós sabemos que não eram nem 52, nem 72, eram pelo menos 3 mil. E, inclusive, tem um jornalista que era amigo pessoal dele que resolveu dedicar 8 anos da vida, eu também agora esqueci o nome, para reescrever essa história e provar que a esmagadora maioria das colocações do McCarthy eram corretas. Foi o Stanton Evans, é o Exatamente. livro Blacklisted by History, um Exatamente. tremendo livro. Hoje em dia, isso já não é mais discussão entre os historiadores. O Restart, que os riscos existiam mesmo, existiam muito mais, e que o Joseph McCarthy foi alvo da maior campanha de character assassination da história humana. Então, entre os historiadores não se discute mais isso. Tá certo? O que era o McCarthy? O McCarthy era um caipirão, achou que queria se fazer de gostosão, achou que era fácil, vamos lá, acabar com esses caras. Um pouco que nem certos elementos da direita brasileira, né? Ah, matar comunista, ih, meu Deus do céu. Quer dizer, não tem ideia do tamanho do pepino, você está entendendo? Então é a formiguinha querendo dar um cacete no elefante. E se ferrou, evidentemente, né? Acabou denegrido, depois da morte, você era um bêbado. Quem foi esperto na época, sabe quem foi? Foi o Nixon. O Nixon falou, eu não posso brigar com o establishment comunista inteiro, nós temos que pegar de um por um. Né? E ele pegou então o Alger Hiss, que era um cara importantíssimo, de família rica, queridinho de toda a elite americana, e provou que o cara era agente da KGB mesmo. Né? E o Alger Hiss se ferrou, no fim das contas. Então, o Nixon foi com mais cuidado, mais prudência, e alguma coisa ele conseguiu. O Joseph McCarthy só conseguiu levar fogo podre na cara. Agora, a gente saiu do Saul Alinsky e voltou para as raízes, né? Então, peraí. Então, o Saul Alinsky aparece dentro deste esquema. Ele não pode ser considerado fora da KGB. Eu não sei até hoje quais eram exatamente as ligações do Saul Alinsky com a KGB. Mas eu sei o seguinte, toda essa estratégia do Alinsky, ela não está fora do plano geral da KGB. Mas, então, a KGB continua existindo. Detalhe, tem muito pessoal conservador, liberal, que vê aí o Putin agora defendendo valores da família, valores cristãos, perseguindo gays, etc. E eles estão achando lindo. Né? Ele diz, olha, mas é o seguinte, ele está falando tudo isso e falando mal da corrupção moral ocidental, mas ele está protegendo e premiando os homens da KGB que a produziram. Por exemplo, tráfico de droga. Quem começa com o tráfico de droga no Ocidente? A KGB. Leia o livro do Joseph Douglas, Red Cocaine. Está lá, foi um projeto feito nos anos 50 para, vamos dizer, disseminar o tráfico de droga no Ocidente, que antigamente era um fenômeno pequenininho, virou endêmico graças à KGB. Então a KGB corrompe, em seguida acusa o corrompido. Da mesma maneira da liberação sexual sem controle. Agora você imagina se, por exemplo, caiu o Terceiro Reich, caiu o Führer, e daí sobe um governo democrático e começa a falar mal do antissemitismo no mundo e tal, mas ele
mantém no comando os caras da SS e da Gestapo e ainda dá um prêmio para eles. Você vai acreditar na sinceridade do cara desse? Então o que estão fazendo com o Putin é isso. Quer dizer, o dia que o Putin desmantelar a KGB, que ele não está desmantelando, ele está reforçando, reformando e reforçando. Não puniu ninguém. Não tem um agente, um torturador da KGB que foi para a cadeia, nenhum. Né? Para começar por ele mesmo. Né? Agora, esse é um aspecto... Tem dois pontos do Sauli que são interessantes, que é ele como mentor dessa questão do terceiro setor, como estrategista do terceiro setor, que inclusive passa pela história do Obama e da Hillary. Você vê, pega o negócio da estratégia, Cloward Piven, são discípulos do Alinsky. Aqui é um exemplo característico como funciona o Alinsky. A ideia do sujeito é gerar crise, tá certo? E a crise é aproveitada para aumentar o poder estatal caso um homem da esquerda esteja no poder. Então o cálculo que eles fizeram é muito simples. Eles disseram, olha, o nosso sistema de previdência social está atendendo apenas 5% das pessoas que têm direito a ele. Isso quer dizer que os outros, se não estavam inscritos, é porque não tinham necessidade. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma campanha para inscrever todo mundo. E daí o sujeito, uma vez inscrito, ele vai começar a pedir os benefícios da Previdência Social. A Previdência Social não tem recurso para fazer, ela vai quebrar. Na hora que ela quebrar, quebra um monte de banco. E a economia toda vem abaixo. E daí o governo entra como grande salvador. Não só Petrobras, como várias empresas de energia, infraestrutura. É uma coincidência, né? Agora, o senhor falou um aspecto muito importante que também eu vejo pouquíssimo conhecimento sobre isso, em relação à estratégia da queda do muro e, digamos assim, do fim da União Soviética, né? Onde foi definido como a grande vitória do Ocidente, a grande vitória do capitalismo, entre aspas, né? Como se fosse capitalismo versus comunismo, socialismo. E algumas décadas depois a gente vê que não foi bem isso que aconteceu. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Aí tem os avisos dados pelo Anatoly Golitsyn, muito tempo atrás, muito antes da queda do muro de Berlim. Ele disse, olha, os caras vão liberalizar o regime, vão fazer essa mudança assim, para reestruturar tudo e permitir a sobrevida, né, do esquema de poder que está aí. Bom, aconteceu exatamente isso. As pessoas são as mesmas. Assim como, não só lá, mas, por exemplo, na Polônia, quando eu estive na Polônia, o pessoal me diz, olha, quem está no governo agora são os netos e bisnetos dos comunistas, as mesmas famílias. Né? Então, esta classe social, a nomenclatura, continuou no poder. Ela mudou até o seu discurso ideológico. Porque o discurso ideológico, como dizia o Karl Marx, é apenas um vestido de ideias, que você veste em cima de qualquer coisa que seja o seu interesse. Então você pode usar o discurso socialista explícito, você pode, por exemplo, na Segunda Guerra, o Stalin trocou o discurso comunista por um discurso patriótico nacionalista. Voltou até a usar a expressão mãe Rússia, que era um negócio do tsarismo. E usar até os uniformes da época do czar. Claro. Então, restaurar o senso patriótico. Parecia, em termos marxistas ortodoxos, parecia uma coisa aberrante, uma heresia, mas ele fez e funcionou. Então, trocar de discurso, esse pessoal troca de discurso como quem troca de cueca. Tá certo? Então, agora o Putin trocou de discurso. Agora o pessoal pensa que o movimento comunista se define por uma ideologia. Né? É do que vocês estão loucos. Nasceram ontem, não estudaram nada, absolutamente nada. O movimento comunista já trocou de ideologia 1 bilhão de vezes. Ou seja, Karl Marx começa dizendo que o movimento socialista é a expressão do interesse objetivo do proletariado. Passados 100 e poucos anos, o teórico novo do movimento comunista, Ernesto Laclau, diz o seguinte: a propaganda do partido cria a classe social que ele em seguida vai representar. Anyway, é teoria inversa, mas ela continua com o mesmo nome, continua sendo marxismo. Isto é próprio do pensamento dialético, converter-se no seu contrário quantas vezes for necessário. Até porque os proletários nunca tiveram muito afim, né, de fazer a revolução. Não, isso aí, vamos dizer, foi a grande crise do movimento comunista em 1914, quando eles esperavam que os comunistas reagissem contra o apelo bélico das potências imperialistas e fizessem a revolução nos seus países. Eles não fizeram nada. Os proletários foram os maiores entusiastas da guerra.
Então viu-se ali que o patriotismo, o nacionalismo, era uma força mais profunda no proletariado do que o socialismo. E daí eles começaram a raciocinar, tem que repensar tudo de novo. Daí surge, de onde surge o terceiro mundismo? Surge daí. O Stalin diz, raios, nós podemos usar, até agora consideramos que o nacionalismo é nosso inimigo, mas nós podemos usar o discurso nacionalista. Depende de onde nós o plantamos. Então vamos plantar na África, na Ásia, no país da América Latina, no terceiro mundo. Criamos um monte de nacionalismo que serão contra o imperialismo. Então, os comunistas, que eram os grandes inimigos do nacionalismo, se tornaram os donos do nacionalismo. Então, quando você estuda a história, você vê que o comunismo não é uma ideologia de maneira alguma. O comunismo é uma cultura. E os laços que prendem o sujeito a uma cultura não são laços intelectuais de uma doutrina a que ele adere. São laços de familiaridade, de lealdade pessoal, laços simbólicos, afeições, gestos rituais, emocionais, etc, etc. É por isso que você não pode convencer um comunista. É a mesma coisa, eu vou pegar um índio do Xingu e convencer ele a ser, sei lá, um aborígene australiano. Você não vai conseguir. Eu vou pegar o japonês e convencer ele que ele é um italiano. Não dá para fazer isso. Quer dizer, você mudar de cultura é tão difícil quanto você mudar de planeta, tá entendendo? Então é uma metanoia, um processo muito profundo. Eu vivi isso, pô. Agora, eu tive a vantagem seguinte, eu não fui criado no meio comunista. Eu não sou, como que eles chamam aqui, eles chamam de red diaper, né? A fralda vermelha. Que já foi criado no meio comunista. Eu tinha amigos que eram assim, amigos que eram de famílias comunistas tradicionais, né? Mas eu não era. Né? Eu vinha de uma família católica e entrei no meio comunista já um pouco tarde. Então, a adesão não foi tão profunda assim. Mas mesmo assim, eu vejo que o comprometimento da minha alma, da minha psique, isso foi sério. Eu levei 20 anos para me livrar disso. E qual é que foi o momento determinante que o senhor percebeu que não era isso? Não foi um negócio ideológico, foi um assunto moral, ao ver a conduta de certos líderes e até da militância. Eu um dia tive um estalo, falei, esse pessoal é mau, eles são muito mau. Uma sacanagem que apontaram com um coitado lá que tinha passado a vida ajudando eles a ferrar. Não dá para contar aqui, a história é meio comprida. Né? Mas foi isto. E daí eu me afastei assim por uma espécie de precaução moral. Eu não queria mais amizade dessas pessoas. Mas não estava ideologicamente contra o comunismo. Ainda levei muito tempo para... Só depois de estudar muito o assunto eu cheguei à conclusão. Eu falei, não, esse negócio corrompe as pessoas até o fundo da alma. Isso é uma forma de psicopatia. Esses caras são psicopatas. Agora, como diz o Dr. Lobachevsky no livro Poneurologia, que é o estudo do mal na política, né? Ele é um psiquiatra polonês que estudou a liderança polonesa durante muito tempo. Ele diz que quando um grupo de psicopatas domina a sociedade, a psicopatia não pega. O que eles espalham é uma conduta histérica. O que é a conduta histérica? É uma conduta de fingimento auto-hipnótico. Onde o negro não acredita no que ele vê, mas ele acredita no que ele diz. Ele sai daqui, entra pela orelha e ele se autoconvence. Como essa senhora, um motorista de táxi que você encontrou aí. Né? O Trump é racista, então me mostra uma afirmativa racista dele. Não tem nenhum. Né? E assim por diante. Né? Então, isso é realmente um fingimento. E o histérico, ele vive no fingimento, mas ele não pode largar o fingimento. Se tira, aquilo é um vazio que pode levar o sujeito ao suicídio. Então, este fingimento se torna uma defesa psíquica do qual o sujeito precisa desesperadamente. Sem contar que este fingimento o torna membro de uma comunidade que assegura uma certa solidariedade psíquica. Por exemplo, eu fui criado no meio jornalístico, eu tive 30 anos no meio dessa porcaria, 30 ou mais. Tá certo? E você via assim que no meio jornalístico bastava você dizer uma vez, fulano é mau caráter. Acabou. Acabou. O nego não arrumava mais emprego, ninguém mais falava com ele. Assim. Mau caráter quer dizer, o cara meio da direita. Não precisava mais nada. Você está entendendo? O caso que me fez ficar contra isso foi um caso desse tipo. Onde se espalhou uma suspeita contra o cara. A suspeita nunca foi confirmada, nem negada. Mas jogaram o sujeito fora da profissão jornalística, ele virou mendigo. Eu vi isso acontecer com 2 homens.
Agora, voltando um pouquinho a esse aspecto que o senhor falou, né, do exemplo do motorista de táxi, se acreditava, quando teve a queda, né, da União Soviética, que o mundo ia seguir para um outro caminho. E hoje a gente vê, talvez até com mais força do que no passado, esse tipo de comportamento, esse tipo de ação. É impressionante para mim como isso tem acontecido, porque teoricamente deveria ser o fim do conflito, mas não. Mas é errado, porque você vê, o grande erro de todos os sovietólogos americanos durante 60 anos foi acreditar que o movimento comunista era um braço da União Soviética, quando não é. A União Soviética é um órgão dentro do movimento comunista internacional. E a dissolução da União Soviética automaticamente cria, vamos dizer, uma decomposição que é absorvida pelo corpo do movimento comunista. Revigora o movimento comunista, né? É como você amputar um órgão doente e você fortalece o resto do corpo, né? O movimento comunista nunca dependeu da União Soviética. Ele se alimentou dela enquanto pôde. Mas ele a antecedeu de mais de 60 anos e sobrevive. Eu recomendo o livro. O primeiro que percebeu isso claramente foi o Jean-François Revel, no livro La Grande Parada, né? Onde ele, no ano de 2000, ele disse: olha, o pessoal disse que com a queda da União Soviética o comunismo ia acabar, mas ele aumentou muito. Por quê? E daí ele vai sondar as razões. Claro, existem razões mais profundas que ele não percebeu, mas basicamente a coisa é essa: a União Soviética foi um órgão do movimento comunista e não o movimento comunista. Por que os caras estudavam assim? É muito simples. Quem estudava isso? Os sovietólogos eram funcionários do governo americano. Eles não eram funcionários de um partido, né, de um movimento internacional, como os comunistas. Então eles olhavam tudo do ponto de vista do conflito entre estados. Não é isso? Então, tem o Morgenthau, na época a teoria do Morgenthau é o seguinte: os agentes fundamentais da política internacional são estados. Não são. O movimento comunista é muito maior do que um estado. O Estado está contido dentro do movimento? Está contido dentro do movimento, evidentemente. Né? Então, vamos dizer, a confusão entre o que é o poder e o que é o governo. Né? O sujeito tomou o poder, quer dizer que ele está no governo. E olha, leia o livro do Wright Mills, que é um sociólogo da esquerda americano dos anos 60, mas um homem brilhantíssimo. Um livro que chama Elite do Poder. E ele faz a pergunta: quem manda nesta porcaria? Né? E você vai ver que o círculo do poder vai parar infinitamente além do governo e de todos os cargos oficiais. Chega até em boate, nas prostitutas que saíam com os caras, no clube que ele frequentava. Né? E ele mostra: esta é a rede do poder. O governo é um pequinho desse tamanho no meio, que se assenta nesse movimento, mas nessa cultura, por assim dizer. Inclusive, nós, no Brasil Paralelo, nas nossas discussões, nós mapeamos, nos estudos até que nos apresentamos para o senhor, 3 núcleos de poder, que nós chamamos poder cultural, o poder político e o poder econômico. No Brasil. No Brasil. Falando especificamente de Brasil. E hoje nós temos, se o senhor concorda com isso, um certo domínio quase que praticamente completo da esquerda, né, e desse movimento. O senhor concorda com essa divisão, com essa categorização? Sim, só existe um elemento: o poder econômico por si não é poder nenhum. Né? Você pensa bem, o que é o dinheiro? Né? Dinheiro é um direito que você tem a uma quantidade de bens indeterminados, tá certo? E esse direito é assegurado pelo quê? Pela legitimidade do papel moeda, do papel que você passou, ou da sua conta na internet, etc, etc. Ou seja, tem que ter uma autoridade que garante. Essa autoridade é o Estado. E o Estado se assenta no quê? Naquilo que o Max Weber chamava o monopólio estatal do uso da força física. O Estado é o único que pode prender você, pode matar você, pode bater em você, e os outros não podem. Então, em última análise, o poder econômico se assenta num poder político-militar. Sem isso ele não vale absolutamente nada. Você veja, por exemplo, se você pega o período da Renascença,
fim da Idade Média, Renascença, os judeus têm um poder econômico extraordinário, tinha um monte de dinheiro na mão, e eles viviam ter que fugir daqui, viviam fugindo de um lado para o outro, Sim, porque eles não tinham poder político militar. Tanto é que o nome deles, o banco veio de banquieri, que eram os judeus da época. Exatamente, então, todo mundo precisava do dinheiro deles, mas se eles não emprestavam dinheiro, eles queriam, matavam o judeu e tomavam o dinheiro dele, pô. Né? Invadia lá, nós temos um negócio aqui, tá mal parado, todo dele. Vamos invadir lá o bairro judeu, tirar dos caras, ia lá, batia nos judeus, tomava tudo dele. Então, o poder econômico não é uma grande coisa. Ele é, vamos dizer, ele não é um poder, ele é uma possibilidade de adquirir um poder. Mas se não adquire em tempo, babau, meu filho. Você vê o que o Hitler fez com os empresários, né? O tal do Thyssen, que era o homem da indústria de tintas, todo bilionário, né? Sim, indústria de aço, aço que tem também, a Thyssen Group. Exatamente. Fugiu para a França, porque ele não queria colaborar com o nazismo. O Hitler mandou sequestrar o velho lá, trouxe de volta, falou, vai trabalhar para mim sim. Entendeu? Então, eu comparo o empresário, o banqueiro, certo? Ao porquinho que os negros engordam para matar no fim do ano. Então, o poder, a burguesia jamais teve poder algum. Ela pode participar do poder se ela souber se aproximar devidamente das forças político-militares em tempo. Se não fizer isso, babau. Né? Em segundo lugar, o sujeito que tem o dinheiro, ele é também um gênio, ele pensa todas as ideias, ele que saiu tudo da cabeça dele. Não, tem algum intelectual que está lá soprando besteira na orelha dele. Foi a experiência que eu tive com o Jorge Soros, eu contei para você. Né? Eu assisti a conferência do Jorge Soros, eu fui entrevistá-lo, e perguntei para ele sobre o Foro de São Paulo. E eu vi que ele não sabia o que era o Foro de São Paulo. Não sabia, mas fingiu que sabia. E inventou outra coisa e fez que nem a Hillary no debate. Embromation. Eu falei, mas esse cara é um idiota, pensando, esse velho é um idiota. Então é claro que as ideias dele não vêm dele. Ele tem lá uns 150 intelectuais que sopram as coisas na orelha dele, ele faz. Dá certo e todo mundo pensa que o gênio é ele. Seria o poder cultural. Claro, claro. Então você tem esses duas balizas do poder econômico, o poder cultural e o poder político-militar. E o poder econômico está ali no meio. E hoje nós temos, do ponto de vista de poder cultural, a maior força da esquerda, porque é um certo... Claro, a qual o poder econômico está servindo. Está aí o Marcelo Odebrecht que não me deixa mentir. Eu vou contar um negócio para você. Em 1993 eu fiz um trabalho com o Odebrecht. Pediram para investigar as CPIs que estava tendo, na qual estava sendo acusado até da morte de Cristo. Né? Ele não está entendendo nada. Falou, então você escreve um negócio aí para escreva algo a respeito. Né? E eu escrevi, fiquei um ano estudando essa porcaria e escrevi. E naquela época eu falei para o Emílio Odebrecht, vocês não se metam com o PT que eles vão acabar com vocês. Mas daí ele tem o grupo dos assessores, pago a preço de ouro, etc, etc, né? Deram palpite ao contrário. E por que ele vai ouvir? Eu sou apenas um rapaz latino-americano que contratou para escrever um negócio. Eu sou o Zé Mané. Entendeu? E ele deu ouvido aos sábios, e não ao Zé Mané, só que o Zé Mané tem a razão. Né? E pergunta para o Marcelo Odebrecht. E parece que o Emílio está fazendo um acordo onde ele vai andar de tornozeleira por vários anos. Né? Tá vendo só? Tá vendo o que é o poder econômico? Empresário existe para apanhar e ser roubado. Só que eles não sabem isso. Então, a sobrevivência deles depende de alianças que eles façam em tempo. Agora, se você faz aliança justamente com o sujeito que está querendo roubar você... De uma certa forma, eles têm alguns meios. É o acordo entre a galinha e a raposa, pô. Né? Eles têm alguns meios, mas se esses meios não forem utilizados de uma certa forma... E deem tempo, sobretudo em tempo. Agora você vê, esse pessoal estava se enchendo de dinheiro enquanto a esquerda estava conquistando a hegemonia cultural. Eles não viram nada. Você pensa bem, o que eles acham que é cultura? Pega a revista do Banco Itaú, a revista Personalité. É assim, receita do nhoque de mandioca. A casa dos sonhos. Maitê Proença passeando em Mianmar. Isso é a cultura deles, meu Deus do céu. Confunde cultura com chiqueza. Quer dizer, isso é um bonde analfabeto, pó de arroz, você está entendendo? Isso é a burguesia brasileira. Eu digo que eu conheço a burguesia brasileira, eu conheço bem, sobretudo a paulista. Tive experiência nessa gente durante anos. Eu nunca vi gente tão fraca na minha vida.
Então, esses caras, os comunistas, o que é essa gente pro Zé Dirceu? Mais fraco em que sentido? Humanamente falando. Gente indefesa, psicologicamente indefesa. Todos uns coitadinhos. Medrosa. Medrosa, precisa de afeição. Tá certo? É tudo filho de papai mesmo. Tá certo? Eu não conheci um cara valente ali no meio. A maioria está tudo fazendo psicoterapia, porra. Né? Então é um negócio terrível. Agora, pega um homem de ferro, formado na DGI cubana, no Serviço Secreto Militar cubano, como o Zé Dirceu. O que é essa gente perto do Zé Dirceu? É? Ele entra lá, dá 2 tapas no cara, dá todo o seu dinheiro ao cara, por ano. É assim. Mas hoje ele está preso, o Dirceu. Sim, o Dirceu está. Ele denunciou alguém? Não. Estou falando homem de ferro. Agora, dentro da... fazer assim um status, né, desses poderes, né, que o senhor colocou, o poder econômico a reboque do poder político-militar / cultural. Falando em poder cultural, alguns aspectos desse poder cultural. Mídia, status da mídia hoje no Brasil. Não, a mídia é um órgão da esquerda, toda ela. Não existe... Nada. Você veja, quando os caras me contrataram para fazer a coluna no Globo, né, anos depois, o Luiz Garcia, que era o diretor de redação, deu uma entrevista dizendo o seguinte: bom, nós achamos que o nosso esquerdismo está dando muita bandeira, só tinha colunistas de esquerda, então nós decidimos contratar um para dar uma impressão de democracia. Ele diz isto. Né? Daí, só que ele achava que eu era uma espécie de, sei lá, de Leandro Carnal, né? Clóvis de Burros, que eu chamo de Leandro Espiritual. Né? Que um cara lá para enfeitar o negócio. E eu comecei a fazer um negócio a sério, comecei a contar. Para fazer de conta que era direito. Eu não estou aqui para discutir ideias, eu estou aqui para contar realidades e analisá-las. Não vou aqui, defender a economia de mercado, eu não gosto dessas generalidades, eu vou pão quero. Comecei a escrever do Foro de São Paulo, daí a coisa chegou no auge quando o próprio Luiz Garcia escreveu um artigo me contraditando no Foro de São Paulo. Daí eu cheguei para a diretoria e falei: posso desmoralizar o meu próprio chefe de redação? Pode. Daí eu escrevi uma desgraça lá, acabando com essas explicações, mostrando que era um ignorante total, mentiroso. Bom, eu não durei muito tempo, né, ali. Na verdade, eu entrei ali por... acho que eu posso contar, todo mundo já morreu. Né? Quem me botou lá dentro foi o Rogério Marinho, irmão do Roberto. O Roberto era da HH, mas o Rogério Marinho era o diretor financeiro, era o homem do dinheiro. E ele botou: não, tem que botar aqui o Acabano. Daí aceitar. Quando o Rogério Marinho se aposentou, eu não durei 24 horas ali dentro. Foi limado. Fui limado, Eu sabia que isso ia acontecer. Mas o senhor não vê nenhum aspecto assim da mídia, nem falando em internet, redes sociais? Não, bom, daí você entra como é que se diz, num campo totalmente aberto, né? Que é, como dizer, a salvação da lavoura. Se não existisse isto, meu Deus, ninguém saberia que o PT roubou. Ninguém saberia de coisa nenhuma. Tanto é que o Frei Beto disse que o grande erro do PT foi dar muita liberdade de imprensa. Isto, a liberdade de imprensa não é a liberdade para os jornais. Né? Os jornais aderiram ao negócio antipetista quando já não dava mais para esconder o crime. Agora, eles não fizeram nenhuma oposição ideológica. Eles continuaram negando que existisse o Foro São Paulo por 16 anos. Eles começaram a falar da corrupção apenas. Ora, denúncia de corrupção existia até dentro do Comitê Central da União Soviética. Um ministro diz que o outro roubou. Isso é normal. Isso não afeta a luta ideológica. Então, os jornais aderiram sob este aspecto. Né? Vendo, olha, já está mal parado mesmo, todo mundo já está sabendo, então é melhor a gente entrar na briga, porque não vamos nos ferrar, não vamos afundar só para defender esses caras que encheram o bolso de dinheiro. E vamos ficar na narrativa do roubo e não na narrativa ideológica que proporcionou o roubo. Quando, na verdade, todo este roubo não é uma coisa autônoma. Ele faz parte da estratégia. Os caras tomam o poder numa democracia não para transformá-lo no socialismo. Porque como é que você vai fazer o socialismo? Quando você tiver o poder de fazê-lo. Ou seja, só quando você concentrar praticamente todo o poder na sua mão, aí sim você pode implantar o tal do socialismo se você quiser, mas em geral não quer.
Então, roubar para o partido era obrigação deles, era o programa, era o que eles iam fazer. Era óbvio que eles iam fazer isso. Por isso que eventualmente se vê uma indignação genuína sobre preso, ou, enfim, está sendo questionado. Claro, claro. Olha, eu recomendo para você uma peça de teatro. Chama-se Processo e Morte de Estado, escrito pelo o grande romancista italiano Eugenio Corti. Então é o seguinte, os amigos, os colaboradores mais próximos de Stalin, os veteranos do partido, né, vão um dia até a casa de campo do Stalin com a decisão de matá-lo. Não aguentamos mais esse cara, ele está matando todos os nossos amigos, vamos dar um jeito nele. E eles chegam lá, eles prendem os guarda-costas do Stalin, encostam o Stalin na parede, agora nós vamos acabar com você. O Stalin diz, companheiro, tudo bem, você pode matar, mas primeiro vocês vão deixar eu me explicar, vocês vão me interrogar e eu vou responder. Fazer um processo. Eles topam. E no curto processo, o Stalin demonstra por A mais B que tudo o que ele fez de maligno estava rigorosamente de acordo com o marxismo-leninismo. E eles dizem, você tem razão, mas nós vamos matar você assim mesmo. Peça maravilhosa. Como, no final, estão sendo presos os petistas no Brasil. Claro. Eles, o sujeito mais fiel aos ideais do partido foi o Lula. Ele se sacrificou pelo partido. É verdade que ele levou algum também. Mas a quantidade do que ele levou é nada perto do conjunto que ele roubou para o partido inteiro. Então ele é uma espécie de um herói da sacanagem comunista. Um apartamento, um sítio. Coisinha de nada. Micharia. E como é que o senhor vê o status da educação no Brasil? Acabou. Olha, eu achei, o Brasil chegou na apoteose no dia que os nossos alunos, no PISA, aquele teste internacional, tiraram o último lugar, abaixo de alunos da Zâmbia, da Serra Leoa, do Paraguai, e o ministro da Educação, que não era petista, disse o seguinte, poderia ter sido pior. Acabou. Não é acabou, já é depois do fim. Tira um lugar depois do último. Daí veio o outro ministro da Educação, né? Pode falar palavrão nessa entrevista? Pode. Fica à vontade. É que o ministro da Educação que fala cabeçário. Né? Eu, cabeçário, o caralho. Quer dizer, o sujeito está analfabeto, o ministro da Educação, meu Deus do céu. Então hoje o status é inexistente. Não há educação no Brasil. Ou talvez pior, até porque a educação que há, ela serve só para... A educação serve para ensinar as crianças a fazer sexo oral. Não, olha aqui, agora você vai chupar o pintinho do seu coleguinha, para você desenvolver a diversidade. Para ver se você é mesmo menino ou menina. Você vai testar, né? E assim, para ver se você vai escolher, né? Agora, isso tudo assim, é pão e circo, meu Deus do céu. Põe a garotada para se divertir. Quem não vai querer? Mas é verdade, né? No meu tempo não fizeram isso, mas se fizesse eu teria aderido imediatamente, porque eu era idiota, como todo jovem, né? Uhum. Agora a gente sabe que esse processo ele não foi do nada, né? Foi construído desde a década de 60, 70, de dominação ali dos currículos. Sim, introduziram o tal do sócio-construtivismo, que hoje sabe que o sócio-construtivismo não apenas imbeciliza a pessoa, mas cria até lesão cerebral. Né? E quem foram os grandes agentes disso? Eu acho que o principal foi o editor Abril, com as revistas Escola, depois chamada Nova Escola e Sala de Aula, que eram órgãos do socioconstrutivismo. Por aí que entrou Emília Ferreira, Celestin Freinet, toda essa porcariada socioconstrutivista comunista entrou no Brasil através desse, porque era o único órgão que alcançava todos os professores no Brasil. Né? Então, alguém culpou eles pelo que aconteceu? Não, eles não têm culpa nenhuma. Professor, o que é o socioconstrutivismo? Ora, a ideia é de que o conjunto do conhecimento é construído. É uma ideia kantiana, no fim das contas. Né? Ou seja, a razão operando livremente, ela constrói as suas estruturas. E essas estruturas constituem a totalidade do conhecimento. Ou seja, não existe um universo objetivo a ser conhecido. Existe uma livre autoestruturação da razão.
Isso começa com Kant e vai terminar no Jean Piaget. Então, daí se tira a conclusão de que a cultura deve ser construída pelo próprio agente do aprendizado, que é o aluno. Então você não pode transmitir um conteúdo para ele, né? Ele tem que aprender o conteúdo montado do jeito que ele quiser. Isso é tão imensamente complicado, né? Você imagina o seguinte: o tempo que você leva para decorar a tabuada de 1 a 10, e o tempo que você leva para construir o seu universo matemático. Não vai dar, né? É o que falava o professor Pierluigi Piazza. Seria mais ou menos correr atrás do rabo. Mas é claro, ele dá o seguinte exemplo: ele diz, olha, as primeiras informações que você recebe formam, marcas, imprints, como ele chamava, né? Profundas, que se gravam na memória e ficam lá para sempre. Então, o garoto, por exemplo, ele escreve casa com Z. Se o professor corrige, ó, casa é com S. Ficou o imprint, ele vai escrever casa com S o resto da vida, né? Mas se ele escreve casa com Z e o professor não corrige, ele vai ter que corrigir, ele mesmo vai ter que corrigir mais tarde. Então, você já duplicou o serviço. Só que ele aprender mais tarde, o aprendizado será mais superficial do que aquele imprint primeiro. Mas vai ser difícil mudar aquilo. Vai ser difícil mudar aquilo, ele não vai aprender nunca. Por que você acha que todo lugar que você vai, todo país do mundo onde tem chinês, os chineses tiram os primeiros lugares nessa universidade? Porque eles aprenderam na China na base da decoreba. E na base... A língua chinesa não dá para aprender a não ser na base da decoreba. Porque você começar a falar a língua chinesa, você tem que saber 5.000 caracteres. Da decoreba e da pressão social mesmo. Tipo, tem que aprender isso aí. Pressão social. Mas se não tivesse a pressão social, a simples decoreba funcionava. Né? Todos nós que aprendemos a tabuada não esquecemos jamais. Não é isso? E obviamente que é um objetivo por trás desse método de ensino. Ué, se a cultura toda é construída, então é evidente que os agentes principais da cultura podem construir de qualquer maneira, tudo até o seu sexo, que eles vão chamar de gênero, quer dizer, usando um conceito, aplicar um conceito gramatical à biologia já é um absurdo. Mas é claro que gênero é um conceito gramatical, e o gênero, evidentemente, varia de língua para língua. Quer dizer, os objetos adquirem os seus respectivos gêneros por milhões de fatores culturais imprevisíveis, como, por exemplo, sei lá, na língua alemã, o mar é feminino e a lua é masculino. É isso? Chega ao ponto... Agora, isso é um conceito gramatical, tá certo? E a gramática, o que é? A gramática é a estrutura material do idioma. Ora, se, vamos dizer, na própria gramática, cada um vai ter que construir a sua, isso torna impossível qualquer aprendizado. E até a comunicação. É claro, até a comunicação. Então, se a sociedade inteira não tem mais a noção, vamos dizer, do peso das palavras, tem mais noção de significado, as pessoas hoje escrevem de uma maneira que você vê que elas realmente não estão entendendo o que estão dizendo. E isso não é analfabeto, isso é estudante, jornalista, político, general do exército.